Não existe na Bíblia uma definição de fé. Mas existem afirmações a respeito da fé que nos ajudam a delinear essa virtude teologal. 3 são as virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade. São ditas teologais porque são infundidas por Deus, procedem diretamente de Deus, vêm de Deus não mediante o ato da criação. Há muitas virtudes que Deus coloca na natureza humana, muitas potencialidades, muitas capacidades, no simples ato criador de Deus. Pelo fato de ser criatura, o homem já tem aquelas capacidades, aquelas potencialidades. São as chamadas virtudes humanas, ou, se quisermos, virtudes morais. A prudência, a justiça, a temperança, a fortaleza, a veracidade, a sinceridade, a simplicidade, a humildade. Todas essas virtudes, até os não batizados, as recebem como potência na sua natureza humana. Evidentemente que elas necessitam ser desenvolvidas, primeiro compreendidas, depois aprimoradas, aperfeiçoadas. Aliás, esse é o sentido da palavra virtus, força. Virtus, virtutis, virtude, força. Santo Tomás de Aquino define a virtude como o hábito que inclina uma pessoa a agir bem. Essa é a definição de virtude. E vício é o oposto. É um hábito que inclina uma pessoa a agir mal. O vício é o oposto da virtude. Para cada virtude existe um vício oposto. Há pessoas habituadas na prática da verdade e há pessoas habituadas a mentir. Há pessoas habituadas na prática da justiça e há pessoas viciadas na prática da injustiça. Para cada virtude sempre existe, infelizmente, e essa é a astúcia do inimigo, do pai da mentira, exatamente levar, canalizar o homem ao oposto daquilo que Deus quer para o homem. É o antônimo, é o contraponto, é o reverso da medalha. Sempre existirá para cada vício uma virtude oposta e vice-versa. Mas há determinadas virtudes que Deus não confere ao homem no simples fato de gerá-lo. Há determinadas virtudes que Deus só concede quando este homem faz uma experiência da vida nova de Deus. A experiência da graça. E são 3 virtudes. Virtudes da fé, da esperança e da caridade. Não vou falar tanto da virtude da esperança, falarei da caridade, porque é uma virtude que tem uma relação particular com a virtude da fé. Na verdade, as 3 virtudes caminham profundamente juntas, porque procedem de Deus, porque têm como finalidade a salvação do homem, e uma supõe a outra. Dessas 3, 2 vão acabar com a morte. É São Paulo quem diz, na 1 aos Coríntios, capítulo 13,
agora nós enxergamos em visão opaca, confusamente, como em espelho, não face a face, mas um dia veremos face a face. A fé é uma forma de se contemplar Deus confusamente, opacamente, com perdão do neologismo. É uma forma de visão enquanto caminhamos aqui na Terra. A esperança também vai acabar, porque se a virtude da esperança é Deus mesmo que prometeu vir, e já veio, e está vindo, e virá uma segunda vez, e o cumprimento de sua promessa, quando o contemplarmos face a face, não esperaremos mais. Só esperamos aquilo que não veio. Quando o Senhor vier, não tem mais sentido a virtude da esperança. Então fé e esperança desaparecerão, mas a caridade não. O amor não passará, o amor não acabará. É assim que termina o hino à caridade, da 1 aos Coríntios, capítulo 13. Então, pela virtude da esperança, esperamos Deus mesmo e o cumprimento de sua palavra, o cumprimento de suas promessas. E a fé, que é o que nos interessa. Há, repito, na palavra de Deus, uma afirmação que não é uma definição dessa virtude, porque a Bíblia não trata de definições. Aliás, não se pode definir um mistério. Etimologicamente, definir é colocar fins, limites numa realidade. Não podemos definir Deus, não podemos definir um mistério, não podemos definir um dogma. Podemos, sim, com a Bíblia e a tradição da Igreja, afirmar seguramente realidades, asseverar determinadas coisas certas a respeito de um dado teológico. E o fazemos com a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Uma afirmação que é imprescindível quando o assunto é a fé. Diz o autor da carta aos Hebreus: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Eu vou repetir para quem não está com a Bíblia aberta. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. É curioso como existe uma relação intrínseca entre fé e esperança, que são duas virtudes distintas. Aqui se diz que a fé é o fundamento da esperança. Ou seja, no alicerce da esperança está a fé. A esperança está enraizada em quê? Solidificada em quê? Baseada, vem de base, alicerce, baseada em quê? Na fé. Faz sentido. Porque se eu espero Deus e o cumprimento de sua promessa, eu espero porque eu creio nele. Muito bem. Depois, certeza. Existe uma dimensão da fé, que é, antes de tudo, uma ação do intelecto. O Catecismo da Igreja Católica, número 176, diz o seguinte, repito, não é um conceito, nem é uma definição, mas é uma afirmação que ilustra bem essa virtude. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade
a revelação que Deus fez de si mesmo pelas suas ações e palavras. Adesão pessoal. Aderir significa abraçar. Aderir significa acolher. Aderir significa identificar-se com. Aderir significa participar de. Adesão. Pessoal. Claro que a nossa fé é a fé da igreja. Claro que a minha fé é a fé da minha mãe, é a fé do meu pai, porque é a fé da igreja, a fé de todos nós, a fé comum. Mas é, antes de tudo, uma experiência pessoal. Nesse sentido, a pessoa é insubstituível e não representável. Se a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem a fé é impossível agradar a Deus, isso se aplica a pessoa sem representante, sem procurador. Eu não acredito em Deus, mas eu vou passar uma procuração no cartório para fulano acreditar no meu lugar para eu ir para o céu. Não. É adesão pessoal. É você diante de Deus. Você, sua pessoa. Adesão pessoal. Por conseguinte, crer tem uma dupla referência, diz o Catecismo da Igreja Católica. De novo, a afirmação do parágrafo 176. Adesão do homem inteiro. O que é o homem inteiro? É só um pedaço? A soma de pedaços do corpo dele? Não, diz-se inteiro quando envolve todo o ser do homem e todas as suas dimensões. No livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, se diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isso é o homem inteiro. Suas dimensões e aptidões e capacidades intelectuais, volitivas, inteligência, vontade, psicológicas, psíquicas, tudo da vida do homem. Todas as dimensões do homem, privada e pública, familiar e de trabalho, e de convivência na sociedade, sonhos, projetos, conquistas, fracassos, nas diferentes situações, alegria, tristeza, saúde, doença, nascendo, vivendo e morrendo, cada instante da vida do homem abarca todo o homem. É uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ora, nós sabemos que Deus existe. E Ele se revelou. E manifestou o seu plano para nós, primeiro com a criação, depois com a história da salvação, que teve início em Abraão e atingiu seu ápice em Jesus Cristo. Sua consumação na morte, ressurreição, ascensão ao céu do Senhor ressuscitado e a fusão do Espírito Santo, que nele o Pai e o Filho continuam conosco até a consumação dos tempos. Aderir a esse Deus que se revela consiste o ato de fé. Crer, portanto, tem uma dupla referência: a pessoa e a verdade. Eu adiro a uma pessoa. Eu abraço uma pessoa. Eu aceito uma pessoa. Eu me dobro diante desta pessoa. Eu me inclino diante desta pessoa. O Filho de Deus, que é Deus como Pai e o doador do Espírito Santo. Aceito, abraço, acolho
esta pessoa e a verdade que dela procede. Então, crer supõe adesão a uma pessoa, a dimensão personalista da fé, e adesão à verdade. De novo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, é uma certeza. Ora, certeza é uma condição da inteligência que a leva a asseverar, sem possibilidade de erro, alguma coisa. Então, eu afirmo com certeza que estou na cidade de Goiás Velho. É um ato de inteligência que adere a um fato inequívoco. A certeza produz a absoluta convicção de que tal afirmação não é errada, está absolutamente, radicalmente, inteiramente, totalmente na verdade. É a adesão à verdade. Certeza. Se verdade, conforme Santo Tomás de Aquino, é a adesão à adequação do intelecto à coisa, ou seja, o que é isto que está na mão de Dom José? Bíblia. Dom José está com a Bíblia na mão. O intelecto se adequa a essa coisa. Afirma, de fato, objetivamente, o que está acontecendo, aquilo que os sentidos estão apreendendo e, sem possibilidade de erro, assegura, assevera. Isso é a verdade. A certeza é aquela condição da inteligência que o leva a afirmar a verdade. Lembram quando o Senhor Jesus diz, em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Pois bem, o conhecimento da verdade produz uma certeza. E quem está na certeza absolutamente não erra. Portanto, de novo ainda, a afirmação de Hebreus capítulo 11, versículo 1, é uma certeza daquilo que não se vê. Repare que nessa perspectiva, para crer, não é preciso ver. Nosso Senhor Jesus Cristo deu um pito danado num apóstolo que, depois da ressurreição do Senhor, não estando reunido com os apóstolos no cenáculo, quando Jesus lhes apareceu, disse: se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser o dedo nas suas chagas, se eu não tocar o seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, diz o Evangelho segundo João, estando todos eles reunidos, dessa vez Tomé também, Jesus lhe censura: toque aqui no meu lado, coloque o seu dedo nas minhas chagas, não seja incrédulo, mas homem de fé. Portanto, se a fé está baseada naquilo que você viu, naquilo que você tocou, naquilo que os seus sentidos apreenderam, isso não é fé. De novo ainda, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a posse antecipada do que se espera, é a certeza do que não se vê. Esta certeza é fruto de uma adesão à pessoa de Cristo e à verdade que procede de Cristo, por meio da igreja, evidentemente. Portanto, eu creio na vida eterna. Assim termina o credo. Você já esteve lá? Eu não. E quem disse a você que eu preciso ir lá para acreditar que existe?
costumo dizer de forma bem irônica a um eventual ateu: eu nunca estive lá, então eu não acredito. Se eu vir com os meus olhos, se eu puser as mãos do seu lado, etc., aí eu acreditarei. Olha que interessante. Cuidado com sua afirmação. Você já esteve no Cazaquistão, meu caro ateu? Eu não, mas sei que existe. Oh, interessante. Nunca esteve no Cazaquistão e afirma com segurança que o Cazaquistão existe. Quem lhe disse isso? Os livros, a TV, a CNN. Olha que interessante. A informação chegou a você e você acredita e não discute. Nunca esteve no Cazaquistão, mas assegura sem possibilidade de erro que o Cazaquistão existe. Entre o Cazaquistão e você, existe então alguma coisa que lhe dá uma certeza. Isso produz uma certeza absoluta em você. Ou naquele país da Europa onde você nunca esteve, a Suécia, já esteve lá? Não. Mas você acha que a Suécia existe? Não existe. Você já esteve lá? Você não teve a experiência da Suécia. Você nunca foi a Estocolmo e afirma que a capital da Suécia é Estocolmo. Olha que interessante. Quem lhe disse isso? Quem lhe teve essa certeza? Aí vem as explicações, né? Meu amigo, nós temos também nossas explicações. A fé é um dom de Deus. O Deus que se revelou em Cristo. Escolheu 12. A eles e a tantos outros pregou a verdade, revelou o Pai. Falou de si, demonstrou com suas palavras, seus atos, seus prodígios. A presença amorosa do Pai que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse dom, ele prometeu àqueles que ele quer que sejam salvos, ou seja, todos os homens. A fé não é fruto de um esforço, um raciocínio, não é fruto do labor do homem, é uma dádiva dele. É um presente dele. Peça e você recebe. Não pense que você vai crer em Deus. No Deus que se revelou em Cristo. No Deus que se manifestou em Cristo. Que revelou sua face amorosa, bondosa, infinitamente misericordiosa em Cristo. Procurando, investigando, se esforçando, a ponto de chegar à conclusão, como 2 e 2 são 4. Fé não é isto. É uma graça, é um dom, é um favor, é um presente de Deus. Para isso, para que você chegue a essa certeza, é preciso que você reconheça que sem ele você não pode fazer absolutamente nada. E se você não crê, mas pretende crer, busque com sinceridade o dom e vai lhe ser dado. Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta se lhe abre. E aqui nós pensamos naqueles que creram e deixaram de crer, que nunca creram e creem, mas não o suficiente, que creem pouco, que creem, mas duvidam. É preciso pedir o dom da fé. É preciso redescobrir a importância, a necessidade da fé. Para quem nunca creu, desde que procure com sinceridade e não oponha resistências a Deus, que é o objeto da fé, ele vai receber esse dom. Idem para quem crê e anda duvidando.
para quem crê e anda questionando o dado de fé. Será que Deus me ama? Será que existe isso mesmo? Será que? Até que ponto que? Até que ponto? Dúvidas, interrogações, etc. Pois bem, essa é a fé sem a qual é impossível agradar a Deus, de novo citando Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé tem várias dimensões, tem vários qualificativos, vários adjetivos, vários aspectos, podemos dizer, que podem ser resumidos em 3 palavras. Da primeira já falamos, mas ainda há outras 2. Permitam-me resumir todas as dimensões da fé nessas 3 palavras e desdobrá-las um pouquinho mais. A fé é certeza, a fé é confiança e a fé é entrega. Certeza, confiança e entrega. Por que essas 3 palavras? Lembram vocês a definição do número, a afirmação magistral do número 176 do Catecismo da Igreja Católica? Adesão pessoal do homem inteiro a Deus, que se revela. Ora, se é adesão pessoal, e é adesão a Deus, é de pessoa a pessoa, entendendo Deus como uma comunhão de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Logo, ela é, antes de tudo, um ato de relação de pessoas. O crente, isto é, aquele que crê, que se relaciona com as 3 pessoas da Trindade. Para vocês compreenderem bem essas 3 dimensões, vou usar uma comparação que precisa, lógico, ser salvaguardada, mas eu acho que é fácil para nós transpormos para o ato de fé. Vislumbremos o esposo e a esposa, já com muitos anos de casados, muitos anos, e vivem absolutamente felizes no matrimônio, profundamente felizes, realizados no matrimônio. Esse matrimônio teve uma história, a história de um namoro relativamente longo, onde tudo foi bem ponderado, meditado, refletido, pensado e repensado, onde ele não tomou a decisão de começar a namorar com ela sem antes ter a certeza de que ela era uma moça de bons predicados, de bons modos, uma moça com virtudes suficientes para uma futura esposa. Obrigado. E vice-versa, ela com relação a ele. Só decidiram namorar depois que os 2 lados adquiriram a certeza das virtudes que o outro tinha. Durante o namoro, prévia certeza das virtudes, foi-se adquirindo a confiança. É muito mais fácil se confiar em alguém quando você tem certeza de que tal pessoa é merecedora de confiança. Claro que a gente pode se equivocar. Tem certeza, mas é uma certeza moral que admite a possibilidade de erro, porque o ser humano pode fingir, pode dissimular, pode enganar os outros.
e nós que julgamos, mas eu tinha certeza que tal pessoa tinha tal qualidade, e depois eu descobri que ela não tinha. Certeza, confiança. Fica faltando uma palavrinha, entrega. A entrega, que na ordem natural das coisas, segundo a visão cristã, acontece na noite de núpcias. A causa de tantos matrimônios desmoronados, de tantas relações conjugais destruídas, se deve exatamente a isto. Você queimou etapas. Você confiou em pessoas que você não tinha certeza de que elas eram merecedoras de confiança. Mal conheceu essas pessoas e já foi confiando nelas. Ou pior ainda, nem tinha certeza, nem tinha confiança e já foi logo se entregando. Alto lá. Entrega não é agora. Primeiro certeza, depois confiança, depois entrega. A ordem da natureza é essa. Eu só posso me entregar, eu, uma mulher, a um homem que eu tenha certeza de que tem tais virtudes, tais predicados. Celebrado um compromisso, um pacto irrevogável, sacramento do matrimônio para os cristãos católicos batizados, confiança que vou adquirindo, que vou consolidando, que vai crescendo, que vai amadurecendo no tirocínio, namoro, e no outro tirocínio já mais solene, compromisso assumido perante a família dela ou dele e perante a igreja, noivado, e entrega. Pois bem, a fé tem essas três dimensões. Ela é certeza. Ela produz confiança. E ela exige entrega. Por isso, a fé não é uma mera, se bem que esse aspecto é importante, asserção de verdades. Porque ela traz consigo também, necessariamente, a dimensão fiducial, confiança. E também entrega. Confiança é uma coisa que supõe certeza e que vai culminar na entrega. Mas a confiança, que não é ainda entrega, leva o confiante, aquele que confia, a dizer: eu acredito piamente nessa pessoa. Ela é incapaz de mentir, ela é incapaz de me decepcionar. Eu absolutamente, totalmente, completamente, incondicionalmente reputo tal pessoa digna de credibilidade. Ela prometeu, vai acontecer. Ela afirmou, tenho que fazer. E faço porque sei que ela não é mentirosa. Tanto o Antigo Testamento como o Novo tem uma afirmação muito bonita do confiante em Deus. São Paulo, sobretudo, na primeira aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 12 em diante, Deus é fiel. Deus é fiel. Ele prometeu, vai cumprir. Ele afirmou, vai acontecer. Mas eu confio plenamente nele, não duvido, não hesito, não questiono, não interrogo, não tergiverso, não coloco condições, não fico perguntando será que, será que, será que. Confiança a toda prova. No domingo atrasado vimos o Senhor na liturgia da igreja, terceiro domingo da quaresma, segundo não sei, o Senhor diz a Abraão: toma teu filho, sobe ao monte e sacrifica-o para mim. Ele não duvidou, confiou na palavra do Senhor.
veremos daqui a pouco que a fé tem uma relação profunda, então, com a obediência. Muito bem. Dimensão de confiança. E entrega. Entregar-se, vocês sabem o que é. É não oferecer resistência, é jogar por terra todas as suas ponderações contrárias, todas as suas armas, e jogar-se no corpo e na alma do outro. Ou deixar que o outro entre na sua intimidade e seduza completamente você. O profeta Jeremias, capítulo 20, versículo 7, diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Entregar-se a Deus, portanto, entrega o teu caminho a Deus, diz o Salmo 30, confia nele, 32, confia nele e ele agirá, e os desejos do teu coração ele atenderá. Significa isso, entrega, jogo-me nos teus braços. Sou inteiramente teu. Faz de mim o que tu quiseres. Nossa Senhora, encerrando o diálogo com o arcanjo Gabriel, quando este foi visitá-la, ilustra bem o que é uma pessoa que acaba de se entregar. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É dizer de outra forma, faça o que quiser de mim. Faça o que quiser de mim. Mas atenção, cuidado, que muitos dizem: eu já entreguei a Deus. Eu já entreguei esse caso a Deus, já entreguei meu filho a Deus, já me entreguei a Deus, Ele que tome conta. Correto, a frase é correta, por favor. Está tudo correto em termos de afirmação. Agora vamos ver qual é a compreensão que se tem disso. No Salmo 36, diz o seguinte: não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos, e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Como a luz fará brilhar a tua justiça, e como o sol do meio-dia o teu direito. Em silêncio, abandona-te ao Senhor, põe tua esperança nele. Abandonar-se. Atenção, não é um abandono que não cuida de si, de sua saúde, das suas coisas, das suas obrigações. Não. É um abandono no Senhor. O abandonado significa aquele que ninguém mais cuida dele, que ninguém mais lembra dele, está um jogado. Só que é um abandonado no Senhor. Aqui eu sou todo teu, inteiramente teu, todo em tuas mãos. Porém, olha a expressão na primeira frase do versículo 3. Espera no Senhor e faz o bem. Então, atenção, eu estou com esse problema e entreguei esse problema ao Senhor. Pronto, agora eu vou cruzar os meus braços, Ele que cuide, eu não vou fazer nada. Não, isso não é abandono. Entregue-se ao Senhor e faça a sua parte. Faça aquilo que está ao seu alcance para a condução do problema. Espera no Senhor e faz o bem. Abandona-te ao Senhor e faz o bem. O abandono em Deus, abandonar-se em Deus, o abandonar-se a Deus, não exime você da obrigação de você buscar a solução para os problemas, de fazer a sua parte. A
um padre da igreja que diz de forma muito bonita: trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Portanto, não, estou com esse problema, já entreguei a Deus. Bonito. Mas não esqueça, na perspectiva do Salmo 30, do Salmo 36, do Salmo 36. O Salmo 32 tem uma frase que está nessa mesma perspectiva. No versículo 5, ele ama a justiça e o direito. Da bondade do Senhor está cheia a terra. Ama, portanto, quem pratica a justiça e quem pratica o direito. E outra, para quem se abandona no Senhor. Versículo 18. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua bondade. Temer a Deus, esperar a bondade do Senhor, integram essa realidade de abandono, de entrega. Muito bem. Então, 3 são as dimensões do ato de fé: certeza, confiança e entrega. Essas 3 realidades caminham absolutamente juntas. Agora, nós vamos fazer uma investigação no Novo Testamento, sobretudo, para ver qualidades dessa fé, certeza, confiança e entrega. Qualidades que vão ilustrando, que vão reforçando, que vão mostrando como deve ser uma fé intrépida, poderosa, infalível, que obtém tudo de Deus, que consegue tudo de Deus, não necessariamente o que queremos e não necessariamente o que pedimos, ainda que uma fé que peça, sabe que vai receber, mas aquilo que vem de Deus e que nem sempre é o que nós gostaríamos de receber, ainda que muitas vezes seja o que nós desejaríamos receber. Primeiro, Mateus capítulo 8, versículo 10, primeira característica dessa fé tridimensional, por assim dizer: certeza, confiança e entrega. Ela tem que ser uma fé grande. Mateus 8, 10. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em alguém de Israel. Poucas pessoas são elogiadas por Jesus no Novo Testamento. Esse centurião que disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma única palavra e o meu servo será salvo. Esse é um dos poucos elogiados por Jesus. Fé grande. Depois, Marcos, capítulo 2, versículo 5. Marcos, capítulo 2, versículo 5. Jesus está em Cafarnaum, numa casa que está superlotada, todo mundo querendo ver Jesus, querendo escutar Jesus. E 4 homens destelham a casa, por assim dizer, e colocam o enfermo ali onde está Jesus. Versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. Jesus vê
o tamanho, se é que se pode dizer, da fé. A quantidade, se é que se pode falar assim, da fé. É necessária uma fé grande, não uma fé pequena. A fé tem uma outra característica. Ela é obediente. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 5. Mas já a partir do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs a obediência da fé. Obediência da fé. Ou fé obediente, se nós quisermos. De novo, lembrem-se daquelas 3 dimensões: certeza, confiança e entrega. A obediência está ligada a qual dessas 3 palavras? Mais, sobretudo, a confiança. O obediente confia e o confiante obedece. A fé tem uma relação necessária com a palavra de Deus, seja escrita, seja oral. Romanos, capítulo 10, versículo 8. Vamos a partir do versículo 6, Romanos 10. A justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto o Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos. Que diz ela, afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. É lógico que essa dimensão da fé tem relação, antes de tudo, com a certeza. Lógico que as outras 2 também estão aí incluídas, comprometidas, a confiança e a entrega. A minha fé está alicerçada na palavra do Deus que se revela. Palavra que chegou até nós primeiro pela pregação da igreja, porque a igreja não começou sua missão escrevendo nada, a Bíblia veio depois. Palavra da fé, ela está ao teu alcance. Vejam que frase bonita, eu gosto muito de repetir o que está no versículo 9 e em diante. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. A fé traz consigo também uma outra característica. Ela deve ser uma fé firme e uma fé que teme a Deus, isto é, que respeita profundamente o Senhor. Romanos, capítulo 11, versículo 20. Sem dúvida, é pela incredulidade que foram cortados
ao passo que tu é pela fé que estás firme. Não te ensoberbeças, antes teme. Firmeza e temor a Deus. Se a fé não é firme, ela só sobra, ela resvale, ela desliza, ela cai, ela experimenta o fracasso. A fé também traz sempre consigo uma outra qualidade, imprescindível, sobretudo nos momentos de tribulação. Fortaleza. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. É uma frase como se fosse um saculejo. Coragem, rapaz. Nada de desânimo, nada de fraqueza, nada de medo, nada de receio, porque você é uma pessoa de fé. Mas a dimensão que vamos tratar agora, ela é certamente uma das mais importantes. A fé precisa caminhar sempre com a caridade. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Está circuncidado ou incircunciso, de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. A fé que opera pela caridade. Este assunto é retomado por São Tiago na sua carta. Vamos a São Tiago, página 1540, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículos de 14 a 22. De que aproveitará, irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se a um irmão ou a uma irmã faltarem roupas e o alimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, mas não lhes der o necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Assim também a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu vou pular o versículo 19, por razões óbvias, porque esse vai ser o assunto do final da palestra. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Eu vou repetir o versículo 22. Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. A fé precisa de um complemento. O complemento são as boas obras.
São Paulo, na primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, página 1511, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, fala de obras da fé. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Com efeito, diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé. Obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Obras da vossa fé. Fé que é completada pelas obras, não as obras da lei, as obras de Moisés, da prática da lei mosaica, com as quais pensava-se que o homem era justificado. São Paulo diz, não. O homem não é justificado pelas obras da lei mosaica, por favor. Ele não se referia às obras da fé. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas atenção! A fé em Jesus Cristo exige as obras da fé. Exige um complemento às obras da fé. Portanto, o protestantismo, quando diz que as obras não adiantam, não valem nada. Se eles se referem às obras da lei mosaica, tudo bem. Mas se eles com isso querem dizer que as obras do cristão justificado, do crente, não têm nenhum valor perante Deus, isso é mentira. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. As obras da vossa fé. E tem mais. Vamos à terceira carta de São João, o penúltimo livro antes do Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Antes tem a Epístola de São Judas. E antes de São Judas tem a terceira Epístola de São João, página 1554. Terceira Epístola de São João, versículo 5. Terceira Epístola de São João, versículo 5. Caríssimo, fazes obras de fé em tudo o que realizas para os teus irmãos, mesmo para os irmãos estrangeiros. Obras de fé. Não as obras da lei mosaica, mas as obras da fé. Abraão foi justificado pelas obras, disse Tiago, capítulo 2, versículo 22. Depois, a fé, ela tem que ser sincera. Não pode ser fingida. Fé sincera. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo, página 1517. Essa recomendação só visa a estabelecer a caridade, nascida de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Fé sincera. Sem cera, etimologicamente falando. Pule agora para 2 Timóteo, que é a próxima carta. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Conserva a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro de tua avó Loide e de tua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida habita em ti também. Fé sincera, sem retoques, sem fingimentos, sem subterfúgios, sem máscaras. Fé sincera, sem hipocrisia, sem teatro, sem palhaçadas. Fé sincera. É óbvio
existe um capítulo no Novo Testamento, o capítulo 11 da carta aos Hebreus, eu só cito, mas não vamos ler porque é demorado. E não é nossa intenção de ler um capítulo todo da Escritura. Esse capítulo 11 discorre sobre os heróis da fé do Antigo Testamento. Foi pela fé que fulano disse isso, fez aquilo outro. Tem Abraão, tem Noé, tem Moisés, tem tantos outros, não é? Os nossos heróis da fé. E fé que deve ser imitada. Aí vamos à carta aos Hebreus, capítulo 13, página 1538. Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Olha que bonito. Os guias que nos pregaram a palavra de Deus. Aqueles que Deus colocou à frente do povo. Foram modelos de fé. Exortaram todos à obediência da fé. Viveram pela fé. Considerai como souberam encerrar a carreira. Morreram crendo. Deixaram esta vida como pessoas de fé. Homens e mulheres de fé. Que maravilha para um filho católico poder dizer: até o último hálito da vida do meu pai, ele foi um cristão crente. Nasceu católico, morreu católico, professando a fé católica. Clamando a Deus, louvando a Deus, entregando-se a Deus. Louvando, bendizendo a Deus, imitai-lhes a fé. Idem para a minha mãe, a minha avó, enfim, aqueles que Deus colocou na nossa vida como guias. No termo de sua vida, deram testemunho de fé. Partiram crendo. E hoje, esperamos, estão contemplando face a face, sem mais necessidade da fé. Muito bem. Mas, o demônio também crê. Existe uma fé satânica. Mas, Dom José, eu me recuso a acreditar que o demônio creia com uma fé com essas características todas que o senhor disse. Já acertou, está certo. O demônio não crê com essas características todas que nós citamos. Então vamos ver como é que o demônio crê. Isso é importante saber. A fé de Satanás, para que não o imitemos. Se Hebreus 13, 7 diz: imitai-lhes a fé, aqueles que terminaram sua carreira crendo. E crendo, a fé, com essas características que nós vimos agora, uma fé confiante, uma fé humilde, uma fé segura, uma fé certa, uma fé humilde, uma fé perseverante, uma fé intrépida, uma fé que confia, uma fé que se entrega, uma fé grande, e tantas outras características. Podemos ficar aqui o dia todo discorrendo sobre elas. Falei apenas das mais importantes. Vamos ver se o demônio crê. Como é que ele crê? Para que não creiamos como ele. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Página 1540. Creis que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Dona José, eu não sabia que o demônio acreditava em Deus. Acredita sim, senhor. Acredita sim, senhor. Acredita sim.
Os demônios creem. Também os demônios creem e tremem. Ganharia uma passagem a pé daqui de Goiás Velho até Maceió aquele que dissesse um ato de fé do demônio no Novo Testamento. Vamos a esse ato de fé no capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Página 1322. Página 1322. Marcos, capítulo 1, de 21 a 25. A 26. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, na sinagoga deles achava-se um homem possesso de um espírito imundo que gritou: Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Vieste perder-nos? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus intimou, dizendo: Cala-te, sai deste homem. O espírito imundo agitou-o violentamente e, dando um grande grito, saiu. Aqui está a fé de Satanás. Certeza. Sei quem és. Pode olhar. O demônio tem absoluta certeza. Não é suficiente ter certeza da existência de Deus. O demônio também tem isso. Não, eu tenho certeza que existe o purgatório. Também o demônio tem essa certeza. Sei quem és. Sei quem és. Certeza é um elemento importantíssimo da fé. Segundo, essa certeza é uma verdade. Sei quem és, o Santo de Deus. Digam-me, Jesus é o Santo de Deus ou não? É. Isso é verdade? Sim. Como pode a verdade ter vindo do pai da mentira? E agora? Se o demônio é mentiroso, aqui ele está dizendo uma verdade. Ele mudou de lado? Mudou coisa nenhuma. Mudou não. Disse uma verdade, mas é mentiroso. Ora, Dom José, se o demônio disse uma verdade a respeito de Jesus, por que Jesus disse, cala-te e sai deste homem? Ele não disse a verdade? Eu gosto muito de dizer a verdade. Cuidado com essas pessoas, viu? Eu sou muito verdadeira. Sinto muito, mas o diabo também às vezes é. Não é suficiente. Não é suficiente ser muito verdadeiro. Porque o diabo aqui foi muito verdadeiro. A questão ultrapassa a verdade. Dizer que Jesus é santo é um aspecto da verdade, mas não é toda a verdade. Nem é a parte mais importante da verdade. Não é a parte mais importante da verdade. Santo significa aquele que não peca. O separado, o outro, o kadosh, usando a expressão hebraica. Dizer que Jesus não peca, até o diabo diz. O que o diabo não diz é que Jesus é o seu Senhor. Isso é o mais importante. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso o diabo não diz. A fé de Pedro diz. A respeito de meia-verdade, verdade e toda a verdade, eu queria citar para vocês um texto do Evangelho segundo João, capítulo 16.
versículo 13. Esse versículo ajuda a gente a entender. Porque Jesus disse, cala-te e sai deste homem, ao demônio que acabou de dizer a verdade. Seu safado, seu sem vergonha, você está dizendo a verdade. Eu não estou interessado nisso, cale a boca. Jesus manda uma pessoa que está dizendo a verdade calar a boca. Mas por que, Dom José, não é a verdade? Ah, meu amigo, você precisa ler esse outro texto. Vamos ao texto. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade. Olha que bonito, mas olha a vírgula. Ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, e vos anunciará as coisas que virão. O diabo diz às vezes a verdade, mas nunca diz toda a verdade. E aqui é que está o mistério. A verdade pode ser manipulada, pode ser truncada, pode ser mascarada. Disse alguma coisa, mas não se diz tudo. Esconde-se algo. Falou a verdade, mas é um mentiroso, porque não disse toda a verdade. O marido chegou em casa às 10 da noite, está traindo a esposa. Oi, amor, onde você estava? Fiquei com os colegas até às 8. Depois conversando, eu vim para casa. Ela liga para os colegas e os colegas confirmam. Não, esteve aqui conosco. Ai, que coisa boa, meu marido disse a verdade. Coitada, foi do dia. Ele disse a verdade, mas não disse toda a verdade. Não disse com quem ele estava além dos amigos. E onde estava. E o que fizeram. Ela escondeu essa parte. Isso é satânico. Isso é diabólico. Você, para enganar uma pessoa, diz verdades para ela. Mas aquilo que você acha conveniente que ela deve saber. Para iludi-la. Para fazê-la de bobo. De boba. Então Jesus não deixa brecha. O Espírito da verdade vos ensinará toda a verdade. E isso o demônio não quer. Isso ele não aceita. Porque vive nas trevas. E não quer que as obras das trevas sejam descobertas. Eu queria propor a vocês um outro texto do Evangelho segundo João. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que suas obras são feitas em Deus. O demônio odeia a luz, porque a luz revela as coisas, deixa tudo claro. Caríssimos, esse é o mistério. O demônio crê. Ele tem certezas. Mas, de novo, Tiago 2, versículo 19, os demônios creem, mas tremem. O demônio tem certeza, mas morre de medo. Morre de medo do poder de Deus, que liberta os homens do poder de Satanás. Morre de medo de quem anda na verdade, porque ele é mentiroso. Treme diante dos santos, porque o santo não tem nada com ele. E o santo pode dizer, aquele que é cheio de Deus, que vive na graça de Deus, cala-te e sai deste homem. O demônio treme. Aqui está um aspecto que nós devemos lembrar sempre a respeito do demônio. Ele se pela de medo de Deus e daqueles que creem em Deus. Com esta fé,
pura, sincera, intrépida, grande, humilde, perseverante, que professa toda a verdade, certeza, confiança, entrega, ele treme diante deste que tem esta fé. Então, a fé satânica é precisamente esta. Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cala-te e sai deste homem. Esta tua certeza não me diz nada. Ela é repulsiva, ela é pecaminosa, ela é diabólica. Refletindo sobre esse versículo, Tiago capítulo 2, versículo 19, os demônios creem, mas tremem. Me permitam ler textos maravilhosos de Santo Agostinho, de São Beda, o Venerável, e de Salviano, os padres da Igreja. Diz Santo Agostinho: os que creem e agem segundo a verdadeira fé estão vivos, não mortos. Mas o que não creem, ou creem como creem os demônios, temendo e levando uma vida pecaminosa, confessando o Filho de Deus e não tendo caridade, se devem mais ser tratados no número dos mortos. De novo, Santo Agostinho: acaso verão os demônios a Deus? Vê-lo-ão os limpos de coração. Mas quem terá por puros de coração os espíritos imundos? Salviano: São Tiago indica com toda a evidência que as boas ações são os testemunhos da fé cristã. Porque um cristão, se não realiza obras boas, apenas pode demonstrar a fé que tem. E se não pode prová-la, há de se considerá-lo como se nunca tivesse tido fé. Hilário de Arles, outro padre da Igreja, diz o seguinte: os que creem e não têm temor a Deus são piores que os demônios. Mas os que creem e têm o temor de Deus, porém não praticam com obras o que creem, são semelhantes aos demônios. Tem mais. São Beda, o Venerável, comentando a frase de São Tiago: também os demônios creem, mas tremem. Crer em Deus, diz ele, é crer que é verdadeiro o que ele diz. Crer é crer que ele mesmo é Deus. Crer nele é amá-lo. Todos, também os maus, podem crer que são verdadeiras as coisas que Deus diz. Porque creem que são verdadeiras, porém não querem fazer tais coisas, porque se deixam levar pelo pecado. Crer que ele mesmo é Deus, também o puderam fazer os demônios. Com efeito, crer em Deus somente o puderam fazer os que o amam, os quais não são só cristãos de nome, mas sim de fato e de vida, porque a fé sem o amor está vazia. Com amor, a fé do cristão. Sem amor, a fé do demônio. Vejam que frase maravilhosa! São Beda, eu acho que intuiu profundamente a distinção entre a fé satânica e a autêntica fé. Com amor, a fé do cristão. Sem amor, a fé do demônio. Fantástico, simplesmente fantástico. Ainda temos Santo André, bispo de Creta. Coloca o exemplo dos demônios para dizer que não se vence os demônios com essa disposição de alma, porque também aqueles criam, acreditavam que era o Filho de Deus e o Santo de Deus
e que tinha poder sobre eles. Ou seja, por isso que Jesus disse: cala-te. A tua fé não tem nada de amor. Cala a tua boca. Tu não tens amor, tu és um homicida. Esta tua convicção não me diz nada, é repulsiva. Cala-te e sai deste homem. E finalmente, São Cesário de Arles diz: o apóstolo disse que quem crê e não tem obras tem a fé dos demônios. Se diz que quem crê e não age assemelha-se aos demônios, julgai vós que esperança pode comportar aquele que nem sequer crê. Ou seja, se crê, pode não significar nada. E Jesus diz: cala-te e sai desse homem. Uma fé que não adianta nada. Pelo contrário, uma fé até que condena, quanto mais aqueles que não creem. É nesse sentido que muitas vezes no Novo Testamento Jesus censura a falta de fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus censura a falta de fé. Há uma parábola no capítulo 18 de São Lucas, no versículo 8. Jesus narra essa parábola para mostrar a necessidade de rezar sempre, sem jamais deixar de fazer. E é a única parábola que termina com uma pergunta. Quem já abriu a Bíblia no capítulo 18 de São Lucas já descobriu que pergunta é esta. Bíblia Ave Maria, a página 1372. Mas quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Ou seja, você não reza mais? Ou se reza, não reza insistentemente, e quando reza, não acredita no que está pedindo? Ainda Jesus vai encontrar fé sobre a terra? Uma parábola que termina com uma pergunta gravíssima. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda alguém na face da terra que acredita nele? Jesus termina a parábola assim. Bem, eu terminei minha colocação. Espero que tenha ficado mais ou menos clara, nítida, a distinção entre a fé autêntica, a fé católica. Estou dizendo que quem não é católico não tem fé. Se somos católicos, estamos tratando aqui da fé católica apostólica romana, de um lado, e a fé satânica. Fé que comporta uma série de características. Fé duvidosa, fé pequena, fé deste tamanhinho, fé arrogante, fé presunçosa, fé de meias verdades, fé que não confia, fé que não se entrega. O demônio quer que nós tenhamos esta fé, com as características da fé dele. Claro que interessa a ele que não creiamos, que sejamos ateus, mas quando ele sabe que não consegue isso, porque a pessoa é católica, praticante, enfim, teve um substrato católico, ele vai tentar minar essa fé e incutir nela o medo, o receio, a desconfiança de Deus. Então você acredita nele, mas não se entregue, não. Entregue sua vida a ele, não. Continue acreditando, convicto, decorando textos da Bíblia, afirmando essas verdades que você aprendeu no catecismo, enfim. Mas não confie, não se entregue, não seja humilde, não se dirija tanto a ele, não confie tanto nele. Eu espero que tenha ficado bom. Muito bem, obrigado a vocês.